Então, boa noite, pessoal. Eu sou a Denise Faria, eu sou uma das professoras do curso Revisão 360 Graus. Nós, professores do Revisão 360, além de termos as aulas no curso, temos procurado trazer, de tempos em tempos, alguns temas que são ou relevantes para o nosso trabalho, ou uma novidade, como é o caso, para muita gente vai ser esse tema de hoje, né, a linguagem simples e a linguagem inclusiva, e nós estamos sempre falando com os alunos no nosso grupo de WhatsApp, perguntando sobre temas para a gente trazer para vocês. Já fizemos uma conversa boa sobre precificação. Semana passada tivemos uma conversa muito bacana com a Andrea sobre as novas regras para citações da ABNT. Foi uma coisa que mudou recentemente, né, no rol das normas e tal. Vamos lá. Hoje nós vamos falar, então, de linguagem simples e linguagem inclusiva para quem faz revisão e para quem faz copydesk. Por que a gente fez esse recorte? Porque a experiência que eu tenho tido, eu, Andréia, principalmente, que foi quem também trouxe já esse tema aqui para a gente inicialmente, a gente tem se deparado com o pedido de alguns clientes para que a gente faça uma revisão de textos acadêmicos em linguagem simples, né? A história toda começou, essa nossa aproximação com a linguagem simples, a minha, principalmente, por um pedido de um cliente da Andrea, que é a outra professora do Revisão 360, que tinha tido uma solicitação do orientador para que a tese de mestrado, acho que fosse toda em linguagem simples e linguagem inclusiva. Ele trazia esses dois temas, né? E eu, particularmente, não conhecia o termo. Linguagem inclusiva, sim, mas linguagem simples, não. Eu, para minha surpresa, fui pesquisar a respeito e encontrei um universo muito grande de estudos, de pessoas muito entusiasmadas com o tema, e convivendo há alguns meses já, há mais de 6 meses, eu já estou convivendo quase que diariamente com esse assunto. Eu percebi que, para nós que trabalhamos com revisão e copydesk, esse é um nicho, é um mercado de trabalho muito interessante e muito promissor, que está se abrindo, né? Então, por isso a gente, então, fez esse recorte de trazer essa ideia da linguagem simples e inclusiva para quem faz revisão e copydesk. Então, vamos lá. Eu ainda vou falar, obviamente, bastante sobre a linguagem simples ao longo dessa nossa conversa, mas eu queria começar com algumas informações, e essas informações vão sendo retomadas ao longo da nossa conversa, mas eu queria que vocês tivessem essas informações na cabeça enquanto estivessem ouvindo o que a gente tem para conversar hoje, né? A linguagem simples é uma técnica de escrita, uma técnica, no nosso caso, de revisão e de copydesk, mas você só vai usar essa técnica se a pessoa que estiver encomendando o trabalho de você, revisor, copydesk, se essa pessoa solicitar a reescrita em linguagem simples. Posto isso, você vai perguntar se a pessoa conhece a linguagem simples, se ela sabe o que ela está pedindo e se ela concorda com o trabalho, mesmo que isso envolva uma grande reescrita. Outra pergunta é, quem orienta, por exemplo, quem solicita, se for o caso de uma tese, o orientador, ele também espera que esse texto esteja realmente em linguagem simples, porque vocês vão ver que a linguagem simples, ela pode levar a grandes reescritas de um texto. Então, prestar bem atenção nisso. Conversado sobre isso, o cliente quer a linguagem simples, a pessoa da orientação também quer a linguagem simples, todo mundo tem clareza do que é. Então, é importante fazer algumas páginas e pedir para o cliente ou para a orientação avaliar o que está sendo feito. Resolvido isso, esse é o caminho, todo mundo está feliz, então você vai seguir adiante. E
como é que você cobra um trabalho de linguagem simples. Você vai cobrar como um copydesk, com maior grau de dificuldade, vocês vão entender por quê, porque eu vou trazer os exemplos para vocês verem que nem sempre é uma melhoria textual, simplesmente. A linguagem simples, ela demanda uma compreensão do texto em vários níveis, vamos dizer assim, né? Por vários pontos que você vai pesquisar, vai compreender, vai conversar com o seu cliente, que você vai ter que estar ciente de que é um trabalho grandioso, muitas vezes. Às vezes não, se for um texto pequeno, vai ser um trabalho tão complicado, porque você vai poder fazer, refazer, se precisar, mas se você estiver pegando um trabalho com muitas páginas, então você tem que saber o que você está fazendo desde o início. Então, fazer umas páginas, pedir avaliação e já estar preparado, ou preparar o seu cliente, né, dando um orçamento, considerando como se fosse um copydesk com maior grau de dificuldade. Bom, vamos algumas definições. Eu não vou fazer o curso de linguagem simples com vocês aqui hoje, gente. É só um apanhado geral. Então, por isso que eu digo, se ficarem com dúvidas, a gente vai ter alguns materiais para vocês baixarem lá, que a gente já separou, algumas publicações que abordam a linguagem simples, com um pouco mais de profundidade, tal. A gente está sempre procurando trazer para o nosso viés aqui da revisão e do copydesk. Mas vou trazer algumas definições, algumas explicações básicas para o pessoal entender. Então, a linguagem simples é uma prática de escrita que usa algumas técnicas para facilitar o acesso de um determinado público a informações relevantes para ele. Por exemplo, na administração pública, a linguagem simples facilita a compreensão de leis, de editais, licitações, programas sociais, comandos em sites e aplicativos que as pessoas de todo tipo, de toda a formação, de toda a classe social, vai precisar compreender e fazer uso dessa informação. Então, por isso, é que vocês vão achar essa definição de linguagem simples, ou essa explicação de linguagem simples, em todos os materiais, praticamente, que vocês encontrarem sobre esse tema. Que é uma definição, uma explicação da Federação Internacional de Linguagem Simples, que é um organismo internacional, a gente vai falar deles um pouquinho mais para frente. Uma comunicação está em linguagem simples se as palavras, a estrutura e o design são tão eficientes que os leitores conseguem encontrar facilmente a informação que elas precisam, compreender o que encontraram e usar a informação. Então, essas 3 condições. Tudo tem que estar super bem feitinho, tudo bem pensado, para os leitores conseguirem encontrar informação, compreender o que eles encontraram e depois usar a informação. A linguagem simples reduz o processamento mental, porque busca soluções de texto adaptadas para quem vai consumir a informação. Por que a gente diz reduz o processamento mental? Porque a gente vai se colocar o tempo todo, principalmente a gente que vai mexer com reescrita, com copydesk, com revisão, a gente vai o tempo todo se colocar na posição de quem está lendo o texto. E esse texto tem que fluir. Por isso que a gente diz que a gente está reduzindo o processamento mental, porque eu não posso oferecer ao meu público um texto em que ele precise, a cada segundo, ir ao dicionário ou perguntar para alguém o que é que ele está lendo, né? Então, essa aqui é a ideia principal da linguagem simples, essa escrita empática, essa escrita que considera a competência da outra pessoa, da pessoa que vai ler o texto, tá? Então, esse aqui é o barato da linguagem simples. Quem que já usa a linguagem simples? Onde é que está essa linguagem simples que, de repente, todo mundo está falando disso? Bom, é um movimento que está no mundo inteiro, em muitos países, e que está chegando no Brasil agora, e vocês vão ver por quê. Então, a linguagem simples ela começou a ser usada na Inglaterra nos anos 40 ainda, em 48, no Tesouro Nacional, porque as pessoas que trabalhavam lá não entendiam os comandos, as coisas, os documentos que eles precisavam ler para fazer o trabalho. Então, ali se começou a perceber a necessidade de você fazer um texto claro para as pessoas que iam lidar com esse texto, né? E depois, aos poucos, já na década de 70 e depois em 80, as coisas foram caminhando, e em inglês a gente diz plain language, né? O termo em inglês plain language.
A Plain Language acabou sendo uma exigência de toda a administração pública na Inglaterra. Hoje, todos os documentos precisam estar em Plain Language, para que todas as pessoas possam entender. Então, existem várias organizações voltadas para a linguagem simples, e este ano, uma das organizações que cuidam da linguagem simples, que é a Plain Language Organization, ela, juntamente com a ISO, editaram um ISO de linguagem simples, um ISO de Plain Language. Então, por enquanto, está só em inglês, mas aqui no Brasil já tem algumas conversas com a ABNT para que esse ISO seja traduzido para o português e que aqui também haja uma normatização da linguagem simples, né? Já existe no Brasil algumas iniciativas brasileiras governamentais, então, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo foi pioneira nisso, existe um laboratório de inovação que cuida de linguagem simples para os materiais da Prefeitura de São Paulo, e nem todos os setores da Prefeitura já usam a linguagem simples, mas todos que buscam o laboratório para que os documentos e sites e tal estejam em linguagem simples são atendidos. Outra instância governamental que já usa a linguagem simples é o governo do Ceará, então é um pouco mais amplo, porque é em termos de estado, né? E a semana passada, se não me engano, o governo do Rio Grande do Norte também implantou, estabeleceu uma lei, né, reconheceu uma lei que cuida da linguagem simples nos documentos do governo do estado, né? Existe uma lei, um projeto de lei, já está no Congresso Nacional, né, aí já no nível federal, está prestes a ser votado, é fácil até de achar, já existem matérias bem recentes sobre isso, e está para ser votado a qualquer momento, aí, talvez ainda até o final deste ano. Então, os materiais, dentro dos materiais que a gente separou para deixar para vocês aqui na oficina, tem links para algumas publicações, a gente baixou algumas, a gente já tinha em PDF, então colocamos lá num drive para vocês não precisarem procurar, elas já estão lá, mas a gente colocou no final aqui da apresentação, a gente colocou os links para as principais organizações internacionais e algumas outras coisas interessantes. Tem um canal bacana de YouTube que trata um pouco sobre linguagem simples e duas páginas do LinkedIn que são específicas de grupos de linguagem simples. Então, ali vocês vão encontrar bastante coisa interessante para ler, para se atualizar, para acompanhar o movimento. Bom, uma novidade interessante, eu trouxe mais como curiosidade para vocês, é que na posse do ministro Barroso, agora no Supremo, em setembro, né, bem recente agora, ele colocou para quem estava ali ouvindo, e para todos nós, que depois vimos a gravação e tal, que a linguagem simples é um dos pilares da gestão dele. E ele até brincou com esse juridiquês, como a gente diz, né, que é um entrave para a comunicação para as pessoas normais, mortais, como nós, né? Então, ele deu até um exemplo, ele mesmo deu exemplo, deu risada, ele fez o quadro todo, né? No aforamento, havendo pluralidade de enfiteutas, elege-se um cabecel. Essa era a frase. O que quer dizer? Na transferência de um imóvel, havendo vários arrendatários ou inquilinos, elege-se um representante do grupo. Era isso que ele queria dizer. E ele na hora ali, não explicou, essa explicação fui eu que fui buscar. Mas ele deu o exemplo como um juridiquês que não traz nada de benéfico para ninguém, porque se eu não entendo que eu preciso de um representante no grupo quando eu estiver comprando um terreno em grupo, então eu não tem valores que eu estou ouvindo, né? Então ele fez essa brincadeira. Está lá o vídeo, se vocês quiserem assistir, tem na internet, e vale a pena porque foi um momento histórico para a linguagem simples. Eu trouxe aqui um exemplo, mais um, né, parecido com esse também, que é do juridiquês, mas para vocês verem que esse é um universo que precisa urgentemente da linguagem simples. E no mundo, esse é um dos setores que está mais avançado no uso da linguagem simples, né? Até um pouco antes do curso, de vocês entrarem aqui, a gente estava conversando, eu e a Andréia, ela atende muitos clientes da área da saúde, né? E a gente estava conversando aqui que tão importante quanto
destruir, né, desfazer esse juridiquês, é também a linguagem da área da saúde, né, da área médica, porque quantas pessoas você precisa atender num hospital público, por exemplo, que não tem condições de ler os formulários que precisam assinar, aquilo que o médico está explicando, o preparo de um exame, né? Então, são áreas que vão se beneficiar da linguagem simples de uma maneira muito importante, né, para a sociedade como um todo, né? Então, além dessa questão de você trazer a linguagem para um público um pouco, não um público grande, para que eles possam entender as mensagens, a gente acaba percebendo que a linguagem simples, ela tem uma função social quase, né? A gente pode dizer assim. Então, esse exemplo é de uma defensoria pública do Rio Grande do Sul. A matéria, o texto dizia assim: família hipossuficiente consegue restabelecer fornecimento de água com a ação da Defensoria Pública. Né? Então, é como se a pessoa que fez essa frase, ela está falando para os seus, né? Ela não está falando para explicar para ninguém da população o que é que aconteceu, qual foi a benfeitoria da Defensoria Pública, né? Hipossuficiente é o oposto de autossuficiente, que é uma palavra que já soa menos estranha, né? Mas, junto com essa mensagem, com essa figurinha bonitinha, a própria defensoria explicou o que queria dizer. Ela explicou assim, ó: a família obteve a conquista na justiça do restabelecimento da água na residência. A família é composta por 6 crianças e adolescentes e seus pais. Então, é isso, era uma família que não tinha condições financeiras de pagar sua conta de água, e a defensoria foi lá e autorizou o religamento da água. Então, vocês vejam que é uma questão, assim, de sobrevivência, né, muitas vezes, a linguagem simples. Então, ela tem vários níveis interessantes, né. Aqui eu trouxe um exemplo, está pequenininho assim na tela, mas eu preparei uma tela seguinte para vocês verem um pouco mais de perto, e depois vocês vão receber esse PDF, ele está com boa qualidade, então vocês vão poder aproximar bastante essa imagem para ler o que está escrito aqui nos PDFs. Mas eu trouxe um exemplo aqui de um edital. Esse é um material feito pelo governo do Ceará, para a área de comunicação, da área de cultura. Era um edital para convidar grupos musicais de todo tipo, desde a banda pequenininha da cidade pequenininha até grupos maiores, mais conhecidos e tal, que pudessem tocar e cantar e apresentar alguma questão, algum número musical, por exemplo, nas inaugurações ou na abertura de um evento e tal. E, para vocês terem uma ideia, deixa eu mudar de página aqui, para vocês terem uma ideia. Aqui na coluna da esquerda, a gente tem um edital tradicional, como ele era até bem pouco tempo, incluindo lá no Ceará, mas até bem pouco tempo ele era publicado dessa maneira, no diário oficial, era enviado para as pessoas podiam baixar no site um documento assim, simplesmente com títulos e uma grande massa de texto, e muitas vezes tem um pensamento organizador, assim, que facilitasse para quem tivesse interesse em participar do edital, né? Não tinha uma maneira de você adentrar esse texto que não fosse lendo ele inteiro, né? E ao lado você tem, eu trouxe aqui 2 páginas, as 2 primeiras páginas desse mesmo edital, é o mesmo texto, só que já em linguagem simples, já feito um trabalho editorial mesmo para repensar a distribuição das informações, a maneira como as informações estão agrupadas e como que as pessoas vão poder ler esse edital com muito mais facilidade, né? Então, se vocês olharem essa última, a página da direita, que ela é toda feita com perguntas, assim, como se fosse uma conversa, né? Qual o objetivo deste edital? Quantos artistas serão selecionados? Por quanto tempo os artistas e as bandas poderão ser chamados para se apresentar nos eventos? Então, você vai criando essa linguagem que a gente diz que é uma linguagem dialogada, uma linguagem dialógica, né? E, além disso, na coluna aqui da esquerda, nessa última página, você tem sempre todos os capítulos, a qualquer momento, essa navegação, você pode voltar e clicar ali, e você vai para o capítulo do PDF que fala de determinado assunto que você ou ficou em dúvida, ou que você quer rever para compreender melhor o que você está precisando de documentos, enfim. Então, tem toda uma estrutura aqui, toda uma linguagem, também uma estrutura editorial, tal, que simplificou, né,
bastante esse edital, de forma que mais bandas, mais grupos musicais, mais artistas possam participar e serem agraciados com verbas e tal, para poderem participar dos eventos. Então, esse é um exemplo de aplicação da linguagem simples, vocês estão vendo aqui o suprassumo já, né? Porque você tem um texto muito bem trabalhado, depois vocês vão poder ler com mais detalhes, comparar um pouco o original com o que está aqui já na diagramação, e também a questão toda do design, né? Que é um elemento da linguagem simples. Eu tenho uma pergunta, professora. Diga, Andréa. Você diria que vai ser uma coisa assim, meio que obrigatória ter conhecimento de design? Ou quem trabalha só com revisão de texto vai poder trabalhar com linguagem simples também, porque tem tudo a ver com design, né? Eu acho que depende do documento. Por exemplo, vamos pensar numa tese acadêmica, né, que não tem muito espaço para trazer esses elementos do design. Então, em algum momento eu vou chegar aqui num ponto em que eu digo que, na questão da estruturação do documento, você pode, não precisa ilustrar ele grandemente, né, fazer essa beleza toda, mas você pode fazer uma divisão em seções menores, dar mais consistência ao texto, separando em listas, em itens mais fáceis de ler do que, por exemplo, essas frases que a gente vê cheia de vírgulas e vírgulas e vírgulas em um e mais itens e tal. Se você conseguir, por exemplo, colocar eles todos, cada um numa linha, só esse respiro, né, você já vai conseguir um outro resultado, porque você vai ter a linguagem simplificada e um visual mais agradável, mais fácil de entender. Então, você vai poder sugerir, por exemplo, para o autor, se for no caso uma tese, você está revisando, está fazendo copy e tal, né, tá levando para a linguagem simples. Destacar algumas coisas com bold, dar mais espaço entre um parágrafo e outro, dividir os parágrafos muito longos em mais de um parágrafo. Então, são coisas que a gente vai ver aqui para frente. Então, o design, ele é um elemento importante, num caso como esse, por exemplo, né? É uma coisa mais artística, é da área das artes, da cultura e tal, mas nem todo documento precisa dessa beleza toda, não é? Agora, por exemplo, no exemplo que a gente estava conversando, André, um pouco antes da aula começar, né? Num hospital, se você tem lá um documento, né, um chamamento, uma orientação para a pessoa localizar o setor onde ela tem que ir dentro do hospital, e você tem uma filipeta colada numa porta, por exemplo, né? Pode estar em linguagem simples, pode ter... Está super boa a construção da frase, mas ela não está aparecendo para ninguém ler. Então, por exemplo, esse é o tipo da coisa que, se você vai fazer em linguagem simples, você automaticamente já pode sugerir para a pessoa que te pediu isso, que isso seja um cartaz, não é? Que esteja numa parede com letras grandes. Então, esse pensamento que junta, né, o texto com o design, ele é muito benéfico para a linguagem simples. Então, ele não é obrigatório, mas sempre que for possível, e houver alguém, um profissional que faça, ou a pessoa tem as condições de fazer, ou sugerir para o cliente que faça, você diz, olha, o texto ficou super legal, acho que está bem claro, mas se isso estiver num cartaz, e aí ele se vira para fazer o cartaz, entendeu? Mas eu acho que esse combinado do design junto com o texto é muito benéfico. Porque também a gente não está falando só de texto assim longo, a gente está falando, por exemplo, de um aplicativo, num site. Por exemplo, um site para o pessoal que está pedindo Bolsa Família, por exemplo, né? Se você tem uma massa de informações e nenhum botão para a pessoa clicar e esclarecer um saiba mais e tal, você também não está tirando o melhor possível da linguagem simples, né? Você pode trazer elementos que facilitem a navegação, que chamem a atenção, que pulem na tela, sei lá. Então, esse pensamento da linguagem simples associada a outros recursos é sempre bem-vindo e sempre vai agregar, né? Então, aí vamos avançar para a gente ver, então, por que eu estou falando tudo isso? Mas eu vou trazendo mais exemplos, acho que vai ficando mais claro. Só que antes de prosseguir, eu vou dizer para vocês o que não é linguagem simples, tá? Então, a linguagem simples, ela não é uma simplificação simplória do texto,
do conteúdo, né? Então, nós não vamos fazer papinha, como diz a nossa amiga Isamara, do texto, não é? Nós não vamos fazer uma coisinha assim que fique bobinha, né? Simplificar a ponto de tirar informações que são importantes. Então, ela não é uma simplificação simplória, né? Mas ela é trazer clareza para um texto, mantendo a sua qualidade e as informações essenciais, mesmo que inclua termos técnicos, se for necessário. Então, por exemplo, numa tese, nós não vamos fazer uma operação plástica que tire tudo do texto porque a gente acha que fica bonito. Não, tudo tem a ver com o objetivo, com o público, onde esse texto vai estar. Tal. Então, ter isso em mente, que não é uma coisa simplória, né? E não é adaptar um texto para pessoas com necessidades especiais. Isso também a gente tem, conforme a gente vai se inteirando desse universo da linguagem simples, a gente vai vendo que ele tem uma intersecção com várias outros modos de você escrever, né? Então, por exemplo, as pessoas que têm necessidades de necessidades especiais, por exemplo, deficiência cognitiva, né? Não tem a possibilidade de compreender um texto que tenha um pouco mais de dificuldade, né? Você pode fazer, além de trabalhar a linguagem, você pode usar outros elementos que facilitem, não é? Então, na verdade, aqui a gente só está falando, no caso da linguagem simples, de aumentar a leiturabilidade das mensagens, ou seja, a facilidade de você ler e compreender e usar a informação que você está adquirindo, né? Então, isso é o que eu achei que foi importante dizer, que não é linguagem simples. Bom, só para terminar, então, amarrar o que eu estou falando até agora. Eu trouxe 2 dados que são bem importantes aqui para a gente prestar atenção. Olha, só 34% das pessoas que têm ensino superior são proficientes em leitura. Então, a gente tem mais de 60% que não são proficientes. E só 12% da população entre 15 e 60 anos compreendem textos jornalísticos. Então, são números muito impactantes. Então, por isso também a gente imagina que a linguagem simples ela seja uma maneira de trazer direitos, vamos dizer assim, né, para as pessoas, porque elas, por si só, pela formação que têm, pelo que recebem de educação e tal, ainda não têm condições de acompanhar, né? Então, por isso ela é tão importante na gestão pública, né? Então, só retomando aquela história, para saber se um texto está em linguagem simples, você tem que perguntar para quem leu. Foi possível encontrar informação? Foi possível compreender a informação? Foi possível usar a informação que te ofereceram? Né? Então, isso, se as respostas forem sim, então, você tem um texto em linguagem simples. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, alguns eu fui pegando de coisas que a gente já fez, ou para o curso, ou no meu dia a dia e tal. Porque eu não contei logo no início para vocês, mas vou citar um pouco mais agora. Além de trabalhar como revisora, que foi como eu comecei a minha carreira, há 30 anos atrás, eu fui me aproximando do design aos poucos. Então, por isso eu estou trazendo alguns exemplos, foram coisas que eu fiz, ou que passaram aqui pelo escritório e tal. Mas não é todo mundo que tem essa formação, né? Mas aqui acabou calhando de ter as duas coisas. Bom, então, a primeira coisa que você vai considerar quando você estiver preparando um texto em linguagem simples, ou quando você estiver mexendo no texto de alguém que pediu para que você faça essa adaptação para a linguagem simples, é para quem esse texto está sendo dirigido. Então, quem quer ser o público-alvo, né? Então, para quem que o texto é escrito? Muitas vezes, facilita se você está pensando na persona, né? Essa expressão é muito usada no marketing de conteúdo, né? Para a persona, a pessoa que personifica o seu público mais importante, né? Então, para quem que vai ser escrito? E escreva com empatia, que é sempre um termo que aparece muito nas questões da linguagem simples, né? Respeite o conhecimento do leitor, pense se é o caso de usar uma linguagem dialógica, que é como essa que eu mostrei aí no edital, né, com as perguntas, uma coisa que você vai dialogando com o público, né, e procure considerar termos inclusivos, tanto nas questões de gênero quanto de capacidades físicas e intelectuais. E aqui, daqui a pouco eu arremato. Deixa eu mostrar para vocês essa figurinha que eu tenho ela na página seguinte um pouco maior, para vocês darem uma olhada. E eu já falo um pouco mais sobre essa última frase. Então, esse é um trabalho real, aconteceu. Chegou esse texto para eu fazer um postzinho, era um bannerzinho que aparecia junto com outro material de um cliente. Tá? Que era assim,
era um curso de feedback, né? Essa coisa dos termos, dos estrangeirismos, é uma coisa também que a gente aponta aqui na linguagem simples, eu vou falar para vocês mais para frente, então, era um curso sobre feedback, né, na área da gestão de pessoal, tal. Então, dizia assim, apertem os cintos que o feedback oficial já vai decolar. Preparados? E aí a gente tem aquela questão do preparados, que é o plural masculino como sendo uma coisa que fala com todos em português, né? Mas se a gente pensar numa linguagem que inclui, né, um pouco mais de empatia, ou consideração, como quiserem, as mulheres, não é? E, então, existem algumas maneiras na língua portuguesa para você escapar desses dilemas, às vezes, né, do texto inclusivo. Então, primeiro que eu separei um pouco a frase, né, simplifiquei um pouco na leitura e troquei a pergunta final, né? Então, eu disse, apertem os cintos, o programa de feedback oficial já vai decolar. Vamos lá? Né? Foi uma maneira que eu encontrei de evitar o preparados. E isso a gente vai ver que é uma constante na linguagem simples, e a gente pode, esse tipo de coisa, de você tentar trazer um pouco mais, evitar um pouco mais essa coisa do plural masculino, acontece bastante nas teses também. Esse foi um dos pedidos, junto com aquele pedido de linguagem simples que a Andréa recebeu de um cliente, veio também essa ideia do inclusivo, porque era uma tese em que aparecia assim, os professores e as professoras, os operários e as operárias, e aí a inclusão era sempre assim, os os e os as, e aí aquela coisa entre parênteses, o os, o a, o as, os os com s, então ficava uma coisa muito confusa. Então, a Andréa mesmo, ela foi sugerindo uma série de soluções ali para fugir um pouco dessa situação do sempre do ou e a, e aí esse é um exemplo, né? Preparados e ficou, vamos lá. Então, a gente já falou do público-alvo, aí agora a gente vai falar da mensagem especificamente, né? Então, sempre trazendo para o nosso universo aqui da revisão e do copydesk, sempre pensando que você tem um cliente que pediu uma revisão ou um copy, trazendo para o texto a linguagem simples, então você, como revisor, né, alguém de revisão que precisa pensar como que você vai atender esse cliente, você está lá pensando no público-alvo, e aqui você vai começar a pensar na mensagem, até onde você vai interferir, o quanto que você vai mexer nessa mensagem para fazer com que esse texto se transforme num texto em linguagem simples, né? Então, muitas coisas que a gente lê, né, nas diretrizes de linguagem simples, são diretrizes que, para quem escreve, e para quem revisa, e para quem faz copy, não são novidade, né? Quantas vezes você, quando estudou, quando se deparou com um copy, ou com uma leitura de um muito desorganizado, você pensou assim, puxa, o principal aqui não está claro, né? A pessoa que escreveu esse texto não está dando destaque para a coisa principal, né? Para o tema principal do texto. Então, justamente essa é uma das primeiras coisas que você tem que pensar quando você está estruturando um curso, um texto em linguagem simples, né? Tenha foco no que você quer comunicar, ou no que o autor quer comunicar, né? Dê prioridade ao tema principal, né? E por que a gente por que a linguagem simples considera que isso, então, é uma coisa tão importante que precisa ser sempre lembrada? Porque hoje em dia, o que acontece? A gente está fazendo cada vez mais leitura por varredura. A gente raramente senta para ler, por exemplo, um portal de notícias e lê as notícias de cabo a rabo. Muitas vezes você lê o começo das notícias, ou às vezes o começo das frases, dos parágrafos, e não lê o texto todo, né? A gente faz um escaneamento, né? Acho que o termo um termo não estrangeirismo, mas acho que cabe bem. Você vai escaneando esse texto meio que aleatoriamente, pegando as palavras principais, tal. A gente está muito acelerado na leitura, então é importante que você traga realmente a informação principal primeiro, porque senão você vai perder seu leitor, né? Então, vou ler aqui esse trechinho que acho que vale a pena. Então, hoje em dia, a leitura é feita por varredura, principalmente nas telas, né?
e a gente muitas vezes está com mais de uma tela ligada, porque você está aqui no computador, você está com o celular e o WhatsApp ligado. Então, privilegiar a concisão e a simplificação, mantendo a qualidade da informação, sempre nessa questão da qualidade. Não usar recursos estilísticos ou figuras de linguagem em excesso para não dificultar a compreensão do conteúdo. Então, nessa coisa da objetividade, da concisão, da clareza, principalmente nesses textos maçudos que a gente precisa, que a gente consome diariamente, né? E eu até trouxe aqui uma coisa que nem sempre o texto curto, né, o texto simplificado, ele quer dizer que ele está mais claro, né? Não sei se muitos de vocês, eu não sei, eu já tenho mais de 60, para mim era muito comum a gente ver esse botão premer para, puxar parte em elevadores. Não sei se vocês já se lembram de ter visto isso em algum lugar. Mas até hoje, se eu entro num elevador antigo e tem esse botão, eu não consigo resistir a não ler e pensar assim, por que é que alguém escreveu isso dessa maneira? Não é? Quem que vai entender de primeira isso? Premer para, puxar parte. Quer dizer, se você apertar, o elevador para, mas se você puxar, o elevador volta a andar. Né? Então, assim, eu fico pensando hoje em dia, né, com essa proposta da linguagem simples, como é que, eu diria, num espaço tão pequeno e com 4 palavras, de uma outra forma, esse texto, para que ele ficasse mais fácil de entender, né? Fica aí um desafio, se alguém quiser mandar para a gente aqui pelo chat uma solução para isso, a gente pode contar para todo mundo depois. Bom, então eu trouxe aqui um exemplo de simplificação, e isso por exemplo, a minha experiência com teses é meio traumática, assim, porque essa situação que eu estou trazendo aqui, eu vejo muito em teses, e isso me deixa muito nervosa. E mesmo antes de eu saber qualquer coisa sobre linguagem simples, nem conhecer esse termo, já me deixava aflita isso. Olhem só. Aqui na esquerda eu tenho o texto original. É um trechinho só, que eu dei até uma facilitada aqui para, por exemplo, ficar mais fácil de acompanhar na tela. O presente material foi criado a partir da premissa de que as ações fiscalizatórias são fundamentais para o exercício idôneo da arquitetura e do urbanismo e para a segurança da população. Minha sugestão, já pensando nas regras da linguagem simples, mas eu posso dizer até que é no bom senso mesmo, de quem lida muito com o texto e já viu muita enrolática em teses, de uma maneira geral. Para que precisa de o presente material foi criado a partir da premissa de que, mas isso aqui não acrescentou nada no texto, né? Então, eu poderia dizer, as ações de fiscalização são fundamentais para o exercício honesto e confiável da arquitetura e do urbanismo, bem como para a segurança da população. Então, essa foi uma das soluções que eu encontrei, cada um pode encontrar outras soluções, ou até discordar de mim, mas eu acho que, de uma maneira geral, o texto ficou com o mesmo conteúdo, não tirei nada de importante, e ele ficou bem mais simples de ler. Então, esse é o espírito. Bom, falamos em público-alvo, falamos na qualidade da mensagem, com objetividade, com concisão, com bom português, né, sem ferir a gramática, sem simplificar demais e tal. E aí vem aquela questão que a André perguntou e que eu já dei uma adiantada, né? Você pensar se a estrutura daquele texto que você está revisando ou fazendo copydesk está adequada, está bem composta, né? Então, o texto está usando recursos de títulos, subtítulos, listas e itens, ao invés de textos maçudos e parágrafos gigantescos, onde você vai alinhavando coisas que você já nem lembra mais lá na frente, lá no começo, o que é que você estava, qual que era a ideia inicial, né? Depois, variações para destacar, como negritos, itálicos, maiúsculas, muitas vezes, né? Que é aquela coisa que parece que quando você escreve em maiúscula, você está gritando, né? Então, num texto que você está só diagramando com palavras, né? Com o próprio texto, esse pode ser um recurso interessante, né? E aí, algumas questões de design, né? Então, e aí a gente podia falar de design também de um outro ponto de vista, assim, não só de você ficar ilustrando e trazendo vinhetinhas e cores e tal, mas a fonte que você escolheu está legível? É uma fonte de boa legibilidade, né? Alguns elementos gráficos que você está trazendo, em vez de usar uma bolinha, se você usar um sinal daquele que diz, como se fosse aquele check, né? Que tem no Word, por exemplo, é um recurso que pode ser interessante. Então, pequenas coisas, às vezes, que você vai fazer,
podem evidenciar, ajudar a evidenciar a estrutura do texto, e para quem está lendo, né, isso chama atenção, né? Isso já ajuda a clarear aquela massa de texto, né? Então, o design também pode ser visto por esse lado, né? Aqui eu trouxe um exemplo que junta um pouco da linguagem simples, um pouco do bom senso e da experiência de quem já trabalhou bastante com copydesk, com revisão, e também a questão da simplificação, né? Então, esse é um caso real também. Eu recebi em Word do cliente esse texto que está à esquerda, para fazer um post, para ele colocar no WhatsApp. Então, dizia assim o cabeçalho: curso de Excel. Aí o texto em destaque era assim: a TecPlus atendeu a demanda de vocês e abrirá turmas para um dos cursos mais solicitados em nossas pesquisas, o de Excel para apresentações. A primeira turma iniciará em abril. Aí o texto complementar: as inscrições vão até 9/4 para colaboradores com mais de 3 meses na empresa. E aí um call to action, não sei se vocês conhecem esse termo, que é aquele que é normalmente um botão, né? Clique, inscreva-se, faça alguma coisa imediatamente, né? Acabou de ler, faça. Então, é um chamado à ação, né? Inscreva-se aqui. E aí, com esse briefing, né, com esse pedido, eu montei a arte, então. E aí, ao invés de curso de Excel, eu disse assim: foi aqui que pediram um curso de Excel? Por quê? Porque ele disse que era uma demanda, né, do pessoal, né, que frequenta o curso lá deles, né? Então, foi aqui que pediram um curso de Excel? Aí eu digo: a TecPlus vai oferecer um dos cursos mais pedidos em nossas pesquisas internas, Excel para apresentações, e aí destacando o Excel para apresentações. Olha aí o layout ajudando, né? E aqui não tem grande diagramação, gente, é um texto, né, uma linha embaixo da outra. A primeira turma começa em abril, então já dá uma despertada para a data, que estava perto. Inscrições até 9/4, com mais destaque. Pode participar quem está na empresa há mais de 3 meses. Inscreva-se agora. Né? O aqui nem sempre é um grande chamamento, aí eu quis dar uma coisa mais rápida, assim, né? Um impacto maior. Inscreva-se agora. E é isso. Então, aqui a gente tem uma mistura de tudo um pouco, né? Tem o design, tem a criatividade, né, de trazer um título um pouco mais chamativo, tem a simplificação do texto e tem o call to action, que é normalmente como terminam os posts que vendem ou que querem divulgar alguma coisa que a pessoa precisa reagir a ele, né? Então, esse é um outro exemplo. Voltando, então, às coisas que a gente precisa considerar na linguagem simples, né? Falando um pouco agora dos elementos do texto, né? Então, com relação às palavras, né? Gente, sempre pensando que a gente está com foco no público, pensando num texto conciso, sem enrolação, que você pode destacar a estrutura de uma maneira bem mais clara e tal, e aí você vai pensar, nós estamos afunilando, né? Agora nós vamos pensar nas palavras, que a gente vai procurar usar as palavras mais comuns, não as mais pobres, mas as mais comuns para o ouvido do seu leitor, do seu ouvinte e tal, né? Porque também a gente está falando aqui de texto, tá? Mas pode ser um texto para um podcast também, né? Mas isso vale também. Então, as palavras mais comuns, as mais frequentes naquele universo do seu cliente, ou no universo do público-alvo que o seu cliente vai atingir, né? E palavras concretas, porque às vezes a gente vem com muitos substantivos, muita enrolação mesmo, né? Querendo florear demais e a gente não está na concretude do texto. Então, pensar bastante nisso também. As frases, a gente diz que a linguagem simples dá preferência para as frases curtas, e quando elas não são curtas, você pensar se pode dividir em mais parágrafos, né? Procurar aqueles textos que não são duplas negativas, né? Acho que eu tenho um exemplo aqui, se não tem eu trago para vocês daqui a pouco, porque eu sei onde tem que estar fácil. Então, frases afirmativas, que são mais claras de você entender o significado, elas exigem menos esforço mental, né? Na voz ativa, que também é uma questão que fica mais direta, e a tal da ordem direta, que é uma coisa que a gente vê muito mesmo nas teses, você tem um monte de coisas e depois é que você coloca lá no finalzinho da frase o sujeito da frase, né? Então, de uma maneira geral, preferir a ordem direta, com elegância, com beleza, com um ótimo português, né? Aquela coisa toda.
mas na ordem direta não vai deixar o texto mais pobre, né? E aí, avaliar a necessidade de você manter os termos técnicos, alguns são inevitáveis, obviamente, mas os jargões e os estrangeirismos nem sempre são necessários, né? Os jargões, por exemplo, como lá no juridiquês do ministro Barroso, né? Que você, o enfiteutas, né? E os estrangeirismos, que são muito usados, né? Às vezes a gente vai, eu, por exemplo, já participei de reunião em que eu saí de lá precisando, anotando as coisas, porque boa parte do que estava escrito, do que estavam conversando, eu não percebia, eu não conseguia entender, né? Então, por exemplo, palavras desnecessárias até, né? Stakeholders, né? O feedback, que é um must, né? Um brainstorm, um branding, né, muitas dessas palavras que você tem os equivalentes razoáveis, de razoável boa compreensão, tal, em português, que você não precisa estar usando eles tanto, né? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui. Um exemplo de palavra comum, uma frase na voz ativa, na ordem direta. Então, a frase original era assim: preferencialmente que as informações sejam impressas na embalagem. Essa frase estava num trabalho que eu fiz, que era sobre a sustentabilidade das embalagens, a importância de você usar, por exemplo, papel de plástico, esse tipo de coisa. Preferencialmente que as informações sejam impressas na embalagem. Por que não dizer imprimir as informações na própria embalagem de preferência? Que é exatamente a mesma coisa, e que para quem está lendo, se você pega um cara, né, um técnico que precisa desenhar uma embalagem, né, ele vai com certeza ter mais rapidez de entender essa frase, né? Imprimir as informações na própria embalagem de preferência, do que preferencialmente que as informações sejam impressas na embalagem. Então, é isso. Isso é um exemplo de simplificação. Esse já é o dos jargões. Trouxe um também da área jurídica. Eu tinha poucos exemplos aqui, podia ter trazido mais de saúde, mas agora vem esse é mais um de jurídico também. Esse até eu também tive bastante dificuldade, precisei pedir para um advogado me ajudar. A frase original era assim: o prazo para embargos ou pagamento é de 15 dias úteis, contados da data do anexo do mandado ou do aviso de recebimento dos autos eletrônicos, ou ainda, se a citação for eletrônica, do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou ao término do prazo para que a consulta ocorra. Gente, sinceramente, me deu um nó aqui, me deu vontade de chorar. E aí, depois de conversar bastante com o advogado que me ajudou a destrinchar isso, esse texto todo só queria dizer assim, olha, apresente a sua defesa ou faça o pagamento no prazo de até 15 dias úteis, contados do dia em que o comprovante de recebimento do mandato for juntado ao processo. Está bem mais tranquilo de entender, né? Pode não ser assim o meu dia a dia, mas com certeza está bem mais simples, né? Aqui eu até trouxe um exercício, como a gente está com tempo, eu acho que eu vou tentar ver se vocês topam fazer aqui no chat. A gente, se não toparem também, não tem problema, eu tenho a resposta aqui, mas só para vocês fazerem o exercício. Oi? Aí, como é exercício, podia ver se conseguir aumentar só um pouquinho a tela. Aumento, peraí. Então, isso aqui é um contrato de aluguel. Um contrato de aluguel de um apartamento. Isso aqui eu peguei no contrato de aluguel do meu filho, tá? Quando ele alugou o apartamento. O original dizia assim: a responsabilidade pelo pagamento do aluguel e demais encargos subsiste, ainda que restituída a posse do imóvel, ora dado em locação, enquanto não for o imóvel reposto pela parte locatária e obtida a respectiva quitação. Aí eu tenho a mesma frase aqui do lado, em verde eu deixei os termos que são mais importantes da mensagem, e esses vocês vão ter que achar uma solução de manter eles, não exatamente igual, mas com a mesma, eles não podem sair da solução de vocês. E em amarelo, são aqueles, tem alguns que são as duas coisas, o tom amarelo e tom vermelho, em verde e em amarelo. Em amarelo estão os termos que podem gerar algum estranhamento para uma pessoa que não está acostumada a lidar com um contrato de aluguel. Então, a ideia é essa, vocês trazerem uma solução mais simples para essa frase depois do intervalo. Tá bom? Alguém se animou a apresentar alguma sugestão?
eu aproximar mais aqui. Oi, Denise, tudo bom? Oba! Tudo bom, Marisa? Minha câmera não está funcionando. Não tem problema. Eu acho que eu simplifiquei demais. Mas já gostei, então, vamos ver. Você não quer colocar no chat para a gente poder ler todo mundo? Copia e cola lá para nós. Aí eu vou pedir para você ler. Essa coisa da leitura em voz alta também é bem bacana, porque... O inquilino é responsável pelo pagamento do aluguel e demais encargos, mesmo depois que já tem entregue as chaves ou mesmo depois de ter entregue as chaves do imóvel. Não, tá muito bom. É isso mesmo, tá perfeito. O meu ficou bem parecido, vou mostrar para vocês. Eu fiz até duas sugestões, porque, por minha vontade, eu usaria a solução mais simples, que é bem parecida com essa que você está propondo. Mas eu achei que talvez o meu cliente, se fosse o dono da imobiliária, não topasse, né? Então, eu deixei alguns agravos aí para ele. Então, eu disse assim, olha, a parte locatária, que é o inquilino, né? É responsável pelo pagamento do aluguel e dos encargos até a entrega do imóvel e o recebimento da quitação. É isso aí que você falou, né? Eu troquei a parte locatária pelo inquilino, porque eu acho que é um termo mais comum para quem está alugando. A única coisa é que a gente, nos contratos de aluguel, aí o pessoal logo no começo diz assim, né? Tal pessoa, daqui em diante, chamado de parte locatária, parte, né? Então, eu mantive, mas eu ainda, então, a minha sugestão mais simples de todas, né? Seria assim, quem aluga, que aí nem uso a palavra inquilino, né? Quem aluga é responsável pelo pagamento do aluguel, e até explico mais, do condomínio e do IPTU, porque normalmente é assim, né? Aluguel, condomínio e do IPTU, até entregar o imóvel para a pessoa proprietária e tiver a confirmação de que não deve mais nada. Então, essa foi a minha... Esse é o mais explícito possível, né? Assim, você vê que em termos de... Ele até tem mais palavras do que a primeira sugestão, que é bem parecida com a sua está melhor caminho. Agora, essa terceira, sim, eu falei um pouco mais, mas para uma pessoa que não tem conhecimento de um contrato de aluguel, acho que é a que ficaria mais fácil para ela entender, né? Eu também pensei em Denise, isso foi um trabalho? Oi, diga. Isso foi um trabalho seu? Não, isso aqui foi um desafio que eu me fiz mesmo. Então, assim, tem uma questão também de ver até onde o cliente aceita a língua, o nível, você pode ir em vários níveis, né? Isso é que é legal, né? Por isso que é importante, por isso que nesse recorte que a gente está trazendo hoje, André, ainda bem que você falou isso, porque assim, sempre ter como base aquilo que o cliente espera. E, às vezes, por exemplo, num trabalho acadêmico, nem é o que o aluno espera, é o que o orientador espera, né? Por isso que eu digo, lá no começo eu quis dizer bem isso, né? Que o seu cliente tem que saber o que é a linguagem simples, a pessoa que orienta a tese dele tem que saber se é o que ela precisa, é o que ela quer mesmo. A pessoa, aí quem está fazendo o trabalho faz um trechinho, pega o ok do cliente, o cliente pega o ok do orientador, e aí você parte para o trabalho. Inclusive, porque aí você tem condições de saber quanto cobrar, né? Acho que fazer esse trechinho antes de passar o preço até, para você depois ter chegar num preço justo para os dois lados, né? Para o trabalho que você vai ter e para o trabalho que a pessoa vai receber depois. Bom, aqui até trouxe uma de pós-graduação, a gente tem tempo, eu até tinha pensado, se fosse o caso, eu ia pular, mas eu vou trazer para vocês, porque aqui eu fiz esse exercício que a Kátia me perguntou aqui também, de apontar algumas coisas, que aqui no caso eu fiz de outra maneira, eu fiz assim, eu grifei os pontos que precisavam ser revistos ou melhorados, né? Então, o original da autora era assim, os egípcios usavam... só para esclarecer, era uma tese sobre arte olfativa, né? Uma arte voltada para o olfato. Os egípcios usavam o cheiro como um instrumento para se conectar com o sagrado, e dos grandes impérios antigos, nenhum foi tão religioso e apaixonado por perfumes como o Império Egípcio, que foram fundamentais para a história da perfumaria.
A primeira mercantilização do perfume aconteceu durante a Era de Ouro do Egito, sob o reinado da rainha Hatshepsut, não sei como fala, 1508 a 1458 a.C., começou a usar uma fragrância de uso exclusivo, exclusivamente ritualístico para uso pessoal. Vocês veem, é um texto, né, um parágrafo só de uma tese inteira escrita assim, com muitos problemas de redação. Muitos. Aqui eu até grifei, assim, os que mais me saltaram aos olhos e que eu sabia que eu tinha que mexer, né? Que é essa construção para se conectar com o sagrado e dos grandes impérios antigos, né? Essa falta essa mistureira, assim, de assunto, né? Tem estruturação da frase e tal. Mercantilização, que achei que soou muito esquisito, né? A primeira mercantilização do perfume, que acho que não era bem isso que a pessoa queria dizer. E depois que começou a usar ela começou a usar uma fragrância de uso exclusivamente ritualístico para uso pessoal. É muito uso num troço só, né, gente? E aí, vocês veem, aqui tem uma questão de melhoria textual antes de qualquer coisa, porque o texto nem está tão complexo assim, né? Mas tem algumas palavras que precisavam ser revistas, né? Então, aqui na esquerda, eu copiei, deixa eu ver se eu aumento um pouquinho para vocês. Eu copiei o que eu acabei de mostrar lá, o que estava grifado, e aqui o resultado final. Então, ficou assim. Os egípcios usavam o cheiro como um instrumento para se conectar com o sagrado. Entre os grandes impérios antigos, nenhum foi tão religioso e apaixonado por perfumes como o Império Egípcio, fundamental para a história da perfumaria. A primeira comercialização de perfume aconteceu durante a Era de Ouro do Egito, sob o reinado da rainha X, tal a tal, até pus a data errada aqui, e usava uma fragrância pessoal em seus rituais. Então, dei uma ajeitada aí, e assim ficou. Então, foi um pouco da linguagem simples, mas era destrinchar a confusão da autora mesmo, né? Mas você vê, essa coisa de você grifar algumas coisas, né, que precisam realmente mexer, e se você precisa realmente mexer, pode ser uma boa, né? Bom, tem mais um exercicinho para vocês depois, mas eu vou falar um pouquinho da linguagem inclusiva aqui, porque a gente prometeu, né? Então, é assim, existe uma discussão que nem é tão grande, porque não precisa ser, de linguagem inclusiva e linguagem neutra, né? Que é uma linguagem que exige a linguagem neutra, né, no caso. Exige uma mudança na gramática brasileira, que é uma coisa grandiosa, uma discussão intensa, extensa, confusa, complicada, cheia de dificuldades de se chegar numa solução que agrade gregos e troianos, né? Então, antes da gente falar e chegar a falar em linguagem neutra, né, a gente pode muito bem se virar com a linguagem inclusiva, né, que, no geral, é uma linguagem não sexista, né, mas não quer dizer só isso, porque ela também inclui as pessoas que têm alguma deficiência, por exemplo, né. Então, eu vou ler para vocês aqui. A linguagem inclusiva também é chamada de não sexista e busca comunicar sem excluir ou invisibilizar nenhum grupo e sem alterar o idioma como o conhecemos, utilizando palavras que já existem na língua portuguesa, né? Então, aqui a gente está dando foco mais no não sexista, mas tem, então, realmente essa coisa da acessibilidade. Tá? Há algumas maneiras de alcançar esse resultado, né, de um texto com linguagem inclusiva, né, que é substituindo o masculino plural por substantivos coletivos neutros, né, e a gente tem muitas soluções disso em português. Lá a gente trouxe naquele exemplo, não foi uma solução com o coletivo neutro, mas foi uma outra maneira de dar, né, de fugir do problema. Outro item, evitando termos capacitistas, né, aí a gente está falando das pessoas que têm alguma deficiência, então dizer que a pessoa parece normal, por exemplo, ou a pessoa não parece um PCD, né, ou que a empresa está mal das pernas, esse tipo de figura de linguagem e tal, que a gente sabe que carrega um preconceito, né? Então, a gente tem o cuidado, né? E a linguagem simples tem um olhar, até pelo fato de ser uma proposta de uma linguagem que considera o leitor, né? De ter uma empatia pelo leitor e tal. Então, evitar esse tipo de situação, né? Esse tipo de colocação de texto.
pensando a linguagem como uma maneira de melhorar o acesso de maior número de pessoas a conteúdos, e, se precisar, mudando a estrutura da frase. Então, nem que seja só para simplificar mesmo, porque a frase está muito entrecortada, ou muito invertida, ou tem aquela questão do duplo negativo, né? Então, simplesmente mudando a estrutura da frase, você consegue que a linguagem que você está usando seja mais inclusiva, né? Então, trouxe um exemplo aqui, acho que até esse exemplo, não sei se é a Andréia que colocou aqui para nós uma vez, em algum momento, ou se eu já peguei em outro canto. O texto original diz assim: o autor reproduz depoimento as professores, professoras, sobre a violência do entorno e dificuldades com aqueles que têm algum atraso mental. Aí o texto ficou assim: o autor reproduz depoimentos de docentes, né, que é a palavra que pode substituir das professores, professoras, né, sobre a violência do entorno e dificuldades com pessoas que têm alguma incapacidade cognitiva, ao invés de um atraso mental, né? Então, esse tipo de solução está dentro da linguagem simples, está dentro da linguagem inclusiva, nós temos capacidade de fazer isso, a gente sabe fazer melhoria textual, a gente tem vocabulário, a gente tem conhecimento da gramática, né? Então, acho que a gente, como profissional de texto, deve sempre que possível ter esse olhar, independentemente de que nome tenha isso, né? Aqui de um texto inclusivo também, para evitar essa coisa do feminino masculino. O texto original é assim, ó: com relação ao vínculo de trabalho dos pesquisados, 7 eram estatutários e uma era contratada em regime de CLT, porém todos as cumprem carga horária de 40 horas semanais. 6 possuíam título de doutor. Tem cabimento isso, eu acho o fim da picada. Bom, depois ficou assim, olha. Com relação ao vínculo de trabalho, 7 estavam sob regime estatutário e uma pessoa sob a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Porém, 100% cumpriam carga horária de 40 horas semanais. 6 possuíam doutorado. Então, você vê, tem soluções, né, que a gente vai contornando sem grandes dificuldades, né, sem um grande esforço, né, só o esforço de se dedicar um pouco a essa questão, né, e dá para solucionar bem. É uma coisa que foi feito aqui nesse texto, que é toda vez que aparece uma sigla, e isso é uma das regras de linguagem simples, né, como eu disse, eu não estou trazendo todas as diretrizes, né, mas toda vez que há uma sigla, você colocar o que quer dizer a sigla logo na sequência, ou fazer o contrário, colocar o que significa a sigla, e aí, entre parênteses, a sigla, né? O que for mais comum, né? CLT é uma maneira de falar desse tipo de contrato de trabalho, né, mais conhecido do que Consolidação das Leis do Trabalho, mas para os leitores, para muita gente, ninguém sabe, que não sabem o que é CLT, então, sempre que possível, colocar a explicação, pelo menos na primeira vez em que o termo aparece, né? Depois do resto do trabalho, no resto do texto, não precisa ficar repetindo. Aqui eu trouxe mais um exercício, a nossa aula seguiu bem, vou abrir depois um tempo, aproveitar que rendeu para a gente ter um tempo aí para perguntas e trocar experiências e tal, mas eu trouxe mais um exercício que é um discurso feito na abertura de um congresso. E aqui a ideia é também evitar o senhoras e senhores, bem-vindos e bem-vindas. Vou pedir para quem quiser trazer alguma solução, a gente... Vou colocar lá no chat em forma de texto, se alguém se animar. Aí que eu já ponho lá. Lá no chat. Então, o texto diz assim, olha. Boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindas e bem-vindos a este congresso. Os cientistas e as cientistas do Brasil estão na vanguarda da pesquisa científica, embora muitos políticos e empresários estejam cegos às nossas necessidades. Este congresso pretende ser um divisor de águas para todos que aqui estão, apresentando informações de ponta para impulsionar os trabalhos de nossos associados. Então, a gente tem aqui a questão
masculino, a gente tem o termo capacitista, a gente tem essa coisa dessa troca feia, né? Senhores e senhoras, bem-vindos, bem-vindos, cientistas, cientistas, né? E essa é o meu desafio aqui, de passar para vocês esse texto e pedir para vocês darem uma pensada. Vocês se animam? Eu vou dar uns minutinhos, mas quem não quiser fazer, quiser papear um pouco, só para terminar aqui, depois disso eu já vou deixar aqui, então, o PDF depois vai para vocês, as referências estão todas aqui, as entidades internacionais, aqui no Brasil, alguns sites e algumas coisas para vocês acompanharem nas redes sociais, e as publicações, a gente separou 4, que são bem representativas, que vão estar lá no Drive, no PDF, e esse link já está ativo, é só vocês clicarem e chegarem lá na pasta para baixar os 4 PDFs, tá bom? Então, vou voltar lá para o meu exercício, e se alguém quiser arriscar, se alguém quiser conversar comigo, se alguém quiser fazer alguma pergunta, e acho que a gente já consegue terminar a aula um pouquinho mais cedo, espero que eu não tenha corrido muito. Vocês me falam? Alguém arrisca? Vamos fazer junto? Então, alguém tem alguma sugestão? Eu ia levantar a mão, perdi a mão aqui. Vou dar o pontapé Então vai, inicial. Kátia, vamos lá. Espera aí, aguenta aí que eu me perdi aqui, aguenta aí. Pronto, vamos lá. Aqui, no primeiro ponto, temos para aqui, boa noite, senhoras e senhores, sejam bem-vindas e bem-vindos a este congresso. A princípio, na primeira frase aqui, boa noite, senhoras e senhores, pensei em substituir por boa noite a todos. Só que daí eu lembrei daquilo que você disse do plural masculino, né? E eu acho que tem alguma coisa que dá para substituir todos, não? Eu acho que a gente podia tentar uma coisa mais informal, de repente, né? Porque, tudo bem que é uma abertura de um evento para cientistas e tal, ligados à pesquisa científica e tal, mas a gente poderia dizer boa noite, pessoal. Olá. Simplesmente um olá, né? Gente, é claro que isso aqui é um exercício, ninguém precisa ficar pensando assim, a Denise está falando que não pode usar o masculino como plural, não é isso. Aqui a ideia é a gente exercitar essa busca por uma solução, né? Mas pode ser boa noite a todos também, Cátia, né? Porque, primeiro, que não está errado, o português, ele compreende, ele aceita, ele, né, tem essa regra, né, do masculino, mas poderia ser isso, boa noite, pessoal, boa noite a todos, também pode ser. Fala, Marisa. Pode falar. Cadê? Eu juntei tudo, as 2 primeiras frases. Boa noite e muito boas-vindas ao Congresso. Muito bom. Muito bom. Estamos afinada, Marisa. Pensei em colocar boa noite cientistas também. Também, muito bom. Esse é um recurso que foi a Andréia até quem me chamou a atenção, de você, muitas vezes, simplesmente não usar o artigo masculino ou feminino, né, e usar só a palavra que pode ser, né, no plural, para os dois, e caiu muito bem. Então, fala de novo essa sua frase aí, Marisa, por favor. Boa noite e muito boas-vindas ao Congresso. Muito bom. Aí eu continuei a segunda, mas não terminei. Nós, cientistas, estamos na vanguarda da pesquisa científica. Aí fica meio como a Isamara reclama do som, né, da repetição do som, mas não tem como... Não, acho que é que a gente está num exercício aqui que talvez relendo depois você pensasse isso e fosse procurar uma outra... Profissionais da ciência. Isso, tá vendo? Logo aparecem as opções, né? Peraí. Juliana, pesquisadores, Pesquisadores já é uma palavra, se a gente está querendo evitar o masculino, né? Mas também pode ser, claro. Né? Também junta as duas coisas, né? Pode ser, Denise, pode ser dependendo do que o cliente pediu, né? Porque, assim, se o cliente está te contratando para colocar na linguagem inclusiva, ele está querendo dizer que ele não quer o masculino genérico. Então, aí, nesse caso, não poderia botar o todos,
e não poderia botar o pesquisador. Pesquisador. Então, vai depender da conversa do que for combinado com o cliente, né? É isso mesmo. Por isso que esse primeiro momento é realmente de listar os do's e don'ts, né, para ficar no estrangeirismo, né? O que pode, o que não pode, né? O que não vou fazer, o que não vai. Mas, de fato, né? Então... E aí, o que faz com os políticos e empresários? Muitos políticos e empresários, embora o mundo da política, né, e o mundo empresarial, por exemplo, né, tirar o Poderia ser, posso dar uma sugestão para essa parte? Poderia ser integrantes dos meios político e empresarial. Muito bom. Teria que tirar esses estejam cegos, né? Porque aí vem a questão inclusiva com relação aos deficientes visuais. Sem dúvida, não enxergam. Justo. Não estão atentos às nossas necessidades. Você vê só como a gente tem arsenal, né, gente? É demais isso, né? Por isso que eu adoro essa profissão. É isso mesmo, né? E este congresso pretende ser um divisor de águas, aí sim, não quiser trazer essa figura de linguagem, aí é uma questão mais da simplificação, se achar que deve, né? Porque não é uma coisa, não é capaz, né? Não é ofensiva, não é preconceituosa, não tem nada, é um divisor de águas para todos, mas aí tem o todos, né? Como diz a Andréia, e para todo mundo que aqui está, né? Pode ser, apresentando informações de ponta para impulsionar os trabalhos de nossos associados. Como é que a gente podia trocar isso? O Mauro, é na linha do que o Mauro falou, os nossos associados aqui. Dos membros da associação. Isso aí mesmo, de todos. Não tem membro, né? Não. Não é. É duro, né? Não, tem horas que eu acho que chega... De todo mundo que pertence à nossa associação, por exemplo. Sei lá, pode ser, né? Tem horas que eu acho que exagera. Pois é. O bom senso também fala muito nessas horas, né, gente? Então, a gente vai um pouco naquilo que a Andréia falou, no bom senso, na experiência, na tentativa e erro e tal. Mas é isso aí. Vamos ver, eu cheguei a fazer uma aqui, vamos ver se eu dei muita bola fora. Boa noite. Queremos dar a vocês nossas boas-vindas ao Congresso. Cientistas do Brasil estão na vanguarda da pesquisa científica, embora governos e o setor empresarial não levem em conta nossas necessidades. Eu já fui no... Este congresso pretende ser um divisor de águas para nós, apresentando informações de ponta para impulsionar os trabalhos de quem pertence à nossa associação. Eu tentei na simplificação mesmo também, né? Mas acho que ficou razoável. Então, Denise, eu tenho mais uma pergunta muito importante. Diga, dona Andréia. Esse exercício deu para a gente ver, esse último aí, principalmente, deu para a gente ver bem, e os outros também. É assim, como você falou, considere como um copy desk de... Como é que você usou a expressão? Deixa eu até ver, eu usei um termo forte aqui, né? Vamos ver. Com maior grau de dificuldade, né? E como é que ele está se precificando? Quem já trabalha com linguagem simples, como que está sendo a precificação? É o mesmo preço de copy desk? Não pode ser, né? Olha, eu vou te dar um exemplo único, porque, assim, você sabe que eu estou entrando nessa área agora, né? Então, eu até comentei com você, vou repetir para o pessoal, foi um contrato relativamente simples, porque a pessoa já tinha alguma noção, então ele já chegou para ser simplificado num estágio um pouco mais avançado, assim, não estava como esse contrato de aluguel, por exemplo, né? Então, o que eu cobrei? Eu cobrei, antes de ver o texto, né, eu tinha cobrado R$ 75,00 a lauda de 1.200 toques. Depois de ver o texto, que eu vi que era uma coisa que já estava meio resolvida, então eu cobrei R$ 65,00 a lauda de 1.200 toques. Porque era um grau de dificuldade pequeno, né? Mas eu acredito que, por exemplo, um edital é um desafio bem maior. Eu acredito, se fosse um texto como aqui, esse edital de profissionais da área da cultura e tal, eu acredito que é uma coisa para cobrar mais um pouco. O que você acha desse valor, Andréia? Eu acho que está um valor razoável, né? 75, a lauda de 1.200 caracteres, né? Que você chama de toque. Isso.
Eu sou das antigas, do tempo da máquina de escrever, por isso que era o toque, né? Que contava Assim, isso. se for da área jurídica, para quem... Aliás, assim, revisão da área jurídica, eu acho que a gente só deve aceitar dependendo do... Eu só pego revisão da área jurídica se a pessoa só quer gramática, porque se ela quer copydesk, eu não tenho nem conhecimento para fazer, né? Aí eu acho que na área, assim, se for um panfleto para um hospital, como eu faço muito da área biomédica, e é voltado para o público do hospital, então se torna mais simples de fazer. Então, 75, mas assim, é um bom valor, né? Até muito mais do que a gente cobra para fazer uma simples revisão gramatical. Só por isso a gente já vê que é um bom nicho para atuar, né? Na linguagem simples e inclusiva. Aí, no caso, foi só linguagem simples, né? Sem inclusiva. Foi só linguagem simples, também era uma coisa que não... na verdade, quando você começa a trabalhar com... Já percebi isso, assim, nas Rapidinho, coisas que eu li. Só eu emendando outra pergunta. Tá. Toda vez que alguém te contrata para a linguagem simples, está embutida a linguagem inclusiva também ou não? Então, é isso que eu ia falar. Eu acho que como dentre o rol de coisas que a linguagem simples recomenda, tem essa questão da empatia. Então, pelo menos nas questões de capacitismo, essas coisas que são mais, que trazem um preconceito muito evidente, eu acho que a gente precisa estar atento. A linguagem do inclusão, essa coisa do sexismo e tal, nem sempre é um problema para o cliente, às vezes ele não percebe, não se incomoda e tal. Mas essas outras questões, assim, do capacitismo e tal, eu acho que dessas figuras de linguagem muito preconceituosas, eu me vejo na obrigação, eu já fazia isso sem conhecer linguagem simples, entendeu? Eu já apontava e sugeria mudanças, então, mas agora ainda mais, entendeu? Sabendo que existe esse princípio que é de você tornar o texto mais inclusivo, mais universal, mais, né, mesmo que seja para um nicho de público, né, ele tem o direito de ter um texto bem elaborado e equilibrado nessa questão também. Eu acredito que precisa estar sempre sim. Não sei. Acho que vai um pouco da conversa. O design Não, o design é um departamento à parte, viu, André? Acho que até é importante. Deixa eu pegar um exemplo aqui, deixa eu ver se tá fácil aqui. Olha aí, gente, a linguagem simples, R$ 75 a lauda. Quem é que cobra isso aí para fazer revisão? Peraí, eu vou buscar o exemplo que eu quero mostrar para vocês do... Deixa eu ver aqui. A Kátia Cristina está levantando a mão aí para fazer uma pergunta. André, pode fazer, enquanto eu procuro aqui o exemplo. Vai lá. Então, no caso, fez lá a demanda, né? Transformou em linguagem simples, ok. A revisão gramatical também está inclusa, não? Você faz só o texto e daí ele passa o revisor de confiança dele. Ou se você tiver essa característica, você já aproveita e oferece também o serviço. Então, oferecer é uma coisa, fazer sem deixar claro para o cliente que isso é uma etapa separada e que ela tem um valor, aí não, né? Porque, de fato, são coisas diferentes, né? É até importante você ter esse distanciamento, porque é importante você fazer, por exemplo, quando você faz um copy, normalmente eu, quando faço, não quero revisar, né? Porque eu já estou muito embrenhada naquele texto e eu já não dou conta mais da revisão daquilo. Porque o copy ele envolve um mergulho muito grande no texto, né? Mas se você acha que tem essa, né, possibilidade, até porque, por exemplo, estou pensando aqui um caso, por exemplo, às vezes você pega um copy do texto que ainda está no Word, mas você vai fazer a revisão só depois do livro diagramado, por exemplo. Então tem uma distância, aí você parece que renova seu olhar e aí você consegue separar o copy que você fez da revisão que você está fazendo. Mas sempre é uma outra etapa e tem um custo. Então, a menos que você diga para ele, olha, estou te cobrando um pouco mais porque vou fazer a revisão também, então beleza, né? Mas sempre deixar claro que o que você está fazendo é cobrável, né? E que você não está fazendo de graça, né? Então, não é porque você está pondo, né, o seu trabalho de linguagem simples ou de melhoria textual tal, num texto que você vai
entregar de mão beijada a revisão, não faça isso, né? Então é um preço para a linguagem simples e um preço para a revisão do português, né? Revisão gramatical. Eu acho que a revisão gramatical, ela não pode ser feita no mesmo, assim, eu coloco a linguagem simples, né, a simplificação, no mesmo bloco, faz parte da mesma turma da melhoria textual, não faz parte da revisão gramatical. Acho que, a menos que, por exemplo, se um autor ele já está muito consciente da linguagem simples, ele já diz, esse texto eu estou te entregando em linguagem simples para você fazer a revisão gramatical. Aí é outra história, né? Aí você consegue fazer separado, sim, cobrar só uma revisão mesmo, uma revisão gramatical, mas porque o próprio autor já está considerando que o texto dele está em linguagem simples. O que vai acontecer é que você vai fazer algumas sugestões, porque sempre pode melhorar. A gente sabe que sempre pode melhorar. Mesmo que a gente não esteja falando de linguagem simples, só melhoria textual, pela nossa experiência de anos. A gente sabe que a gente pega um trabalho que a gente fez há meses e você consegue fazer melhor. Então, é uma coisa que... Deixa eu ver se eu consigo. Eu não sabia que quando você cobra para fazer copydesk e aí você fala para o cliente pagar outro revisor para revisar depois a gramática? Então, a minha maior experiência nesses anos todos, depois que eu comecei a fazer diagramação, é que normalmente são etapas muito diferentes. Então, por exemplo, se eu faço a melhoria textual e depois virar um livro, por exemplo, diagramado, eu prefiro que outra pessoa faça a revisão, né? Mas, porque eu acho mesmo que a gente fica viciado de ficar tanto tempo em cima de um texto, né? Eu gostaria que a pessoa tivesse essa iniciativa, mas às vezes ela insiste, não, eu prefiro que você mesmo faça a revisão, porque você já conhece o texto, tal. Se a pessoa insiste e tal, e eu topo, tenho tempo, estou precisando, sei lá, tem várias maneiras, né, vários porquês, mas eu acho que eu prefiro que outra pessoa faça. Eu acho que o trabalho fica mais bem feito. Né? Aí, se a pessoa quiser que seja você faz um orçamento para o copydesk e depois você faz um orçamento para você revisar o que você já fez. Justo, de copydesk. Justo, eu prefiro que sejam duas etapas. Eu não faço isso, não. Não, André, tem que fazer. Está me dando uma boa ideia, mas o cliente aceita pagar 2 vezes, gente? Eu nunca tinha ouvido ninguém falar isso. Estou aprendendo isso hoje. Mas eu acho que tem que gente, explicar, olha que coisa né? boa, olha que coisa boa. Quando você entrega o texto, ele já deveria estar revisado gramaticalmente. Não é? Sim, mas a gente sabe que não é, né, Marisa? Assim, estamos longe dessa situação, né? Você vê essa estatística, né? De só 34% de pessoas que têm curso universitário dão conta de ler um texto, né? Tem capacidade, tem competência, não capacidade, competência, né? Às vezes é questão de não teve estudo, não teve, né, a formação. Então, a gente lida com esse universo, não tem como, né? Sim, é raro, né? E não é só texto acadêmico, é todo tipo de texto. É isso aí. Deixa eu mostrar um último exemplo aqui, vou compartilhar minha tela só mais uma vez, só para vocês verem mais um exemplo. Eu trouxe um de e-book só para a Kátia ver. A Kátia está aí ainda? Tá, Kátia? Ó, esse aqui veio bem bonitinho, olha que bonitinho que ele veio em Word. É que o meu computador tem uma tela muito pequena, por isso que está pequeno aqui, mas eu vou trazer melhorzinho para vocês. Ó, veio assim, olha que bonitinho, até dividido por página, porque a pessoa que fez é uma jornalista de primeira, já veio com os destaques certinho, o que era subtítulo, o que era para destacar, como frase, assim, mais, né, como uma frase mais impactante e tal, ter o títulos, tudo já meio resolvido, eu praticamente só fiz um ajuste fino, assim, de texto e diagramei. E esse comecinho aqui virou essa capa, Reforma Sem Prejuízo, ó, um passo a passo para planejar e controlar sua obra. Tá tudo igualzinho lá, ó. E aqui aquela frase em destaque, ó, o segredo da reforma, tá. E assim é. Então, esse trabalho do design, às vezes, ele transforma realmente um texto, né? Mas nem sempre ele precisa ser assim tão
cheio de sofisticação, né? Deixa eu parar de compartilhar aqui. E é isso, povo. Então, agradeço demais vocês terem ficado aqui com a gente até esse horário. Espero que, ao receber o PDF, baixem os arquivos, os documentos lá para darem uma olhada. Vocês vão, quem vai acompanhar um pouco mais de perto, ficar interessado nessa conversa nossa sobre linguagem simples, vai ver nesses dois canais, nessas duas páginas de LinkedIn que a gente está colocando aí de referência, que é um grupo de pessoas que gosta muito do compartilhamento dos resultados. Então, é bacana eu queria dividir a tela, eu não estou sabendo fazer isso, Andréia. Você sabe dividir a tela para a gente ver as figurinhas, ao invés de ficar uma pessoa só? Se você puder fazer isso para mim, faz, por gentileza, Flor. Não, você está falando o quê? De você dividir a sua tela? Não, de mostrar todas as nossas carinhas, em vez de aparecer quem está falando. Eu estou vendo todos. Então é a minha tela que eu preciso aprender a separar. Bom, mas tudo bem, não importa. Eu acho que é mosaico. Mosaico. Assim? Mosaico. Mas eu não estou conseguindo chegar nesse... Ah, já sei onde é. Alterar o layout. É isso aí. Beleza, pronto. Já cheguei. Então tá, bom. O que eu estava falando dessa turma, né, da linguagem simples, que é muito bacana, gosta dessa ideia do compartilhamento, tem sempre ideias novas chegando, referências, coisas que vêm de outros países, outras experiências, com a aplicação da linguagem simples em outros países do mundo, assim, muito, muito linda essa história toda, e um aprendizado também na questão da reescrita, porque eu acho que a minha melhoria textual melhorou depois que eu aprendi as técnicas, né, o mínimo de técnicas aí que eu trouxe para vocês de linguagem simples. Então, queria agradecer a presença de todos, para mim foi muito importante também passar essa minha experiência, porque eu acho que é um nicho bacana de mercado para nós que trabalhamos com texto. Para mim, que trabalho com design também, acaba sendo uma novidade, não é? Então, é uma coisa para ficarem de olho, é um trabalho gostoso de trabalhar em equipe, dá para fazer uma divisão de trabalho bacana, então, também se juntar com outros profissionais para fazer esse trabalho de melhoria textual e de linguagem simples também é uma ideia bem bacana. Enfim, gente, agradeço de montão vocês estarem aqui, ficarem me ouvindo esse tempo todo. Andréia, obrigada pela ajuda também, ao Mauro, que veio aqui prestigiar a gente, nosso professor também do curso Revisão 360 Graus. Beleza? Então, vamos encerrar, né? Boa noite para todos, bom descanso. Boa noite, obrigada, Denise. Eu que agradeço. Se tiverem perguntas, mandem lá no nosso e-mail, e o nosso e-mail e as redes estão no final do PDF também, para quem quiser, tá bom?